Sodoma e Gomorra, duas cidades destruídas pela ira do Senhor. Porque Deus não poupou Sodoma e Gomorra do castigo divino. O que isto tem a ver com o tempo em que estamos vivendo? Assista este vídeo até o final e descubra mais este grande mistério. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. E caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Estava Abraão sentado embaixo dos carvalhais de Mamre. Naquela tarde fazia muito calor, quando de repente apareceu 3 viajantes misteriosos que estavam em pé diante de Abraão. Estes eram anjos do Senhor. Abraão, vendo-os, correu até a porta da tenda ao encontro dos viajantes. Inclinou-se sobre a terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão sabia que um deles era o próprio Deus em carne humana. Logo, Abraão tratou de hospedar os visitantes, lavando seus pés, descansando-os debaixo da sombra da árvore e dando-lhes o que comer e beber. Um deles pergunta: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu Abraão. Certamente voltarei a falar contigo nesta vida, e eis que Sara terá um filho. Sara, ouvindo detrás da tenda, esta não se contém e ri, pois Abraão e Sara já estavam em idade muito avançada para terem filhos. O Senhor então diz a Abraão: Por que Sara ristes do que falei, dizendo que em sua velhice gerarias a um filho? Porventura, existe alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado, Sara terá um filho. Sara, com muito medo, saiu da tenda e se apresentou aos visitantes, e negou que havia rido da promessa do Senhor. No entanto, este a repreendeu, dizendo: Não digas isso, porque você riu. Aqueles homens se levantaram, olhando para a direção das cidades de Sodoma e Gomorra, e anunciou a Abraão que a hora destas cidades teriam chegado, porquanto o clamor e o pecado deste local teriam se multiplicado. A história conta que 2 anjos descem às cidades de Sodoma e Gomorra, e Deus fica com Abraão conversando. Os 2 anjos eram nada menos que o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Abraão, com grande compaixão, pergunta a Deus, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura tiver 50 justos na cidade, estes também serão destruídos? Seria justo que fizesse tal coisa, matando o justo com o ímpio? Então disse o Senhor: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Abraão então responde: Sei que sou pó e cinza, mesmo assim me atrevo a falar. E se tiver 45 justos na cidade, estes serão destruídos? O Senhor responde: Não serão destruídos se eu achar 45 justos na cidade.
Abraão então continua a falar com o Senhor: e se tiver 40? O Senhor novamente responde: pelo amor dos 40, não destruirei. Abraão, não se contendo, disse mais ao Senhor: não se ire, ó Deus, se eu ainda falar, mas e se houver 30? Deus responde que por amor dos 30 não destruiria as cidades. E se tiver 20, Senhor? Não o destruirei por amor dos 20. E Abraão continua: e se houver 10, Senhor, destruirias a cidade? Não, pelo amor dos 10 não destruiria. Com isto, foi o Senhor quando Abraão terminava de falar, e Abraão voltou-se para sua casa. A história conta que naquela mesma tarde, os 2 anjos do Senhor chegaram a Sodoma. E Ló, sobrinho de Abraão, vendo-os, foi ao encontro dos viajantes misteriosos e inclinou-se diante deles e disse: meus senhores, venham e se hospedem em minha casa. Lavai vossos pés, e pela madrugada podereis seguir adiante. Os anjos então disseram: não, passaremos a noite na rua. Porém Ló contendeu-se com eles para que se hospedassem em sua casa. Estes então resolveram e adentraram a casa de Ló. Com isto, Ló preparou um banquete com bolos para que os anjos comessem. Porém, antes que deitassem, a casa de Ló foi cercada pelos moradores daquela cidade. E chamaram a Ló perguntando sobre os anjos que estavam hospedados em sua residência, dizendo: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os aqui para fora, para que os conheçamos. A corrupção do povo de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que os moradores queriam abusar sexualmente dos anjos de Deus. O termo sodomita e sodomia referem-se ao homossexualismo que havia nestas cidades. Então Ló saiu a falar com eles e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a estes homens. Eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram nenhum homem, são virgens. Trarei elas aqui para fora, e fareis delas como bem entender aos vossos olhos. Porém, não façais nada a estes homens, pois são meus convidados. No entanto, os sodomitas disseram: sai daí! Como estrangeiro viestes a morar aqui em nossa cidade, e agora quer mandar em tudo? Agora faremos mais mal a você do que a eles. A história conta que os homens arremessaram-se contra Ló. Porém, estes não sabiam que os visitantes da casa de Ló eram anjos da parte do Senhor. Os anjos estenderam suas mãos e salvaram Ló da mão dos sodomitas, fazendo com que Ló adentrasse a sua casa. Fecharam as portas, e como castigo divino, os anjos amaldiçoaram aqueles que queriam os afligir, ferindo-os de cegueira, desde o menor até o maior. Os anjos então perguntam a Ló se há mais pessoas de sua família morando nestas cidades. Eles ainda perguntam sobre genros, filhos e filhas de Ló, pois estes deveriam rapidamente sair daquelas cidades, pois a ira do Senhor havia se aplacado sobre aquele povo, que certamente seriam destruídos juntamente com aquele lugar, porque o clamor de Sodoma e Gomorra tinha se multiplicado diante da face de Deus. Então Ló sai à procura de seus parentes, genros, avisando-os sobre o iminente castigo que estava para cair sobre as cidades, dizendo:
Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, Ló foi tido por zombaria diante dos olhos de seus genros. A história conta que ao amanhecer, os anjos apertam Ló dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Porém, Ló demorava. Então os anjos do Senhor lhes pegaram pelas mãos, Ló, sua mulher e suas 2 filhas, e tiraram-no daquela cidade, colocando-os para fora, pois Deus demonstrara misericórdia para com eles. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Vão para o monte, para que não pereças. Porém, Ló perguntou aos anjos se poderiam escapar para a cidade de Zoar. Os anjos concordaram. Então o Senhor Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre as cidades malditas. Toda a campina e todos os moradores daquelas cidades foram dizimados pela ira do Senhor, porquanto teriam atraídos para si a destruição, por causa de sua ganância, falta de compaixão, imoralidade e perversão sexual. A mulher de Ló, não se contendo de compaixão pela cidade, voltou sua face para ver o que estava acontecendo. Porém, esta virou uma estátua de sal, pois havia desobedecido a ordem dos anjos de não olhar para trás. Atualmente, a ciência procura evidências sobre o que realmente teriam acontecido com as cidades de Sodoma e Gomorra, pois existe uma grande dificuldade de achar os restos destas cidades. No entanto, existe um documento escrito pelos babilônios, escritos em 5 tabuletas de argilas, datadas de aproximadamente 2024 anos antes de Cristo. Estas foram encontradas nas ruínas de Nínive, antiga Suméria, hoje atual Iraque, onde há relatos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Lá, diz que houve explosões gigantescas que destruíram não só as cidades de Sodoma e Gomorra, mas que teriam destruído a cidade de Zoar e mais 2 cidades próximas, dando um total de 5 cidades destruídas. Os especialistas afirmam que nestas cidades houve um holocausto nuclear, fazendo com que estas virassem pó, de tal forma que impressiona até hoje os estudiosos sobre a força desta destruição. A explosão foi tão grande, fazendo com que o fundo do Mar Morto aumentasse, e com isso as águas do Mar Morto cobriram as ruínas das 5 cidades destruídas. No entanto, esta história é só um reflexo do juízo de Deus sobre a humanidade no tempo do fim, pois o fogo de Deus está vindo sobre a terra, e ninguém pode impedir. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.